Como comprar carros abaixo do preço de avaliação através de leilões judiciais ou comprar carros já financiados. Esse é o tema da aula de hoje, pessoal. Então vamos continuar aqui o nosso curso que engloba esses módulos, tá? Informação para vocês. Primeiro aqui deixando meu nome, né? Ricardo Vicente Paula, advogado. Só uma lembrança para vocês. Podem pesquisar em nossas mídias sociais a respeito da nossa experiência profissional. Tá? A gente vai falar nesse vídeo a respeito das vantagens e desvantagens de adquirir veículos por essas modalidades, em leilões judiciais ou veículos já financiados, que vocês vão negociar diretamente com os donos, né? Então, informações. Essa aula aqui do curso é do módulo 1. Esse módulo 1 a gente está deixando a disponibilização gratuita dele para vocês, né? Aqui no nosso canal do YouTube, no nosso site, inclusive no nosso site tem a parte lá de blog com diversas informações para vocês, super interessantes, tá? Já dá uma checada no nosso blog também. Caso vocês estejam assistindo pelo YouTube, aqui na descrição e no primeiro comentário do vídeo fixado, tem os links para vocês acessarem o site, tá? E quem quiser o conteúdo premium, que é dentro do nosso curso, que tem informações extremamente delimitadas, né, com especialização aqui nesse conteúdo para auxiliar vocês, desde já eu convido vocês a participarem do nosso curso, né, que é a versão premium aqui do conteúdo. Tá? Um valor extremamente acessível para quem está querendo aí adquirir esse conhecimento e conseguir comprar veículos com preços bem abaixo do valor da tabela. Tá? Então vamos lá, vantagens e desvantagens. Olha a informação: comprar veículos em leilões judiciais ou já financiados pode oferecer realmente excelentes oportunidades, mas também apresenta os riscos. Então vocês têm que ter conhecimento dessas vantagens e desvantagens para diminuir os riscos de vocês, porque por um lado vocês vão comprar um veículo com preço bem abaixo do valor, né, de mercado, mas por outro tem, óbvio, riscos. Então, a ideia é minimizar esses riscos, tá? Nesta aula, analisaremos os prós e contras para que você possa tomar decisões mais seguras, tá? Principais vantagens de comprar em leilões judiciais ou comprar carros já financiados, riscos e desvantagens que devem ser considerados, como avaliar se a compra é uma boa oportunidade e as estratégias efetivas para vocês minimizarem os riscos, tá? Então vamos começando com as vantagens. Tem diversas vantagens, vamos falando por tópico aqui. Economia substancial. Vamos lá. Os veículos em leilões judiciais são geralmente arrematados com desconto entre 20 a 50% do valor de mercado. Então já é um excelente desconto. O desconto maior acaba ocorrendo em veículos já financiados, tá? Podem chegar até 70% abaixo do valor de mercado, tá bom? Mas tem observações super importantes em relação a veículos já financiados também. Tem que saber negociar, ter todo um cronograma aqui de negociação e de etapas de procedimentos para vocês diminuírem os riscos, tá? Motivos para os descontos. O objetivo principal é liquidar o bem para quitar as dívidas. Então, se for num leilão judicial, a pessoa, vocês já assistiram a aula 1, quem ainda não assistiu a aula 1 e está na versão gratuita, no nosso YouTube tem uma playlist que a gente está disponibilizando. Então, vai lá direto no vídeo 01 da aula 1, que vocês vão verificar as informações básicas a respeito de leilões judiciais, o que vocês precisam saber. Então, em resumo, a pessoa está sendo executada e o bem dela, o carro, foi para leilão para pagar a dívida dela. Tá? De carros já financiados, normalmente são pessoas que estão com problemas financeiros e precisam vender urgente o veículo, e o veículo está financiado. Então, vocês vão comprar diretamente dessa pessoa, um valor bem abaixo, né? Tem as etapas que eu vou passar logo em sequência, mas vocês vão pagar para ela um valor X, às vezes ela pagou já um valor bem alto do financiamento e vocês vão pagar uma parcela extremamente bem abaixo, considerado o que ela já pagou, para depois finalizar a negociação com os bancos e fazer a quitação do veículo. Tá? A ausência de intermediários, adicionando margens de lucro, leilões e carros já financiados nessas duas modalidades, não tem intermediários. De carro financiado você vai negociar, a ideia, né, é
você negocia, e essa é a estratégia que a gente vai passar na versão premium aqui do curso, você negociar direto com o dono do veículo, e em leilões você vai participar direto do leilão judicial, tá? E o lance, em relação a leilões, tem o lance mínimo baseado em avaliações conservadoras, tá? Então tem laudos periciais fazendo avaliação do veículo, traz mais segurança, tá? Continuação de mais vantagens. Possibilidade de parcelamento em leilões, tá? Então, essa possibilidade já passa a informação de carros já financiados. Ó, em leilões, contrariamente à crença popular, é possível comprar veículos em leilões judiciais de forma parcelada. O Código de Processo Civil ele especifica esse parcelamento, que é uma entrada de 25% e o saldo devedor em até 30 vezes. Vocês vão depositar direto no processo. Mesmo que o seu nome tenha restrição, esteja negativado no SPC ou no Serasa, não dá nenhuma interferência aqui, não tem problema nenhum, porque vocês vão pagar direto o veículo arrematado no leilão direto dentro do processo judicial específico, tá? Então aqui, ó, possibilidade mesmo com restrições de crédito. Em relação a carros já financiados, não tem essa opção de parcelamento, né? Mas o benefício que vocês têm é pagar bem abaixo ainda, né? Chegando até 70% de desconto em média. Vocês vão pagar um valor de entrada para o proprietário atual, tá? Tem que saber efetivamente, a gente tem dentro do nosso curso, a versão premium, a gente tem uma tabela que mostra para vocês como que vocês conseguem fazer esses cálculos e visualizar uma proposta real que seja interessante para vocês, tá? Aí depois o saldo devedor vocês vão renegociar direto com o banco para quitação com desconto à vista, tá? Então esse parcelamento só em leilão judicial de veículo com de 20 a 50% de desconto vocês vão conseguir arrematar em média. O que eu estou falando em média? Lógico que existem casos que vocês vão conseguir até descontos maiores, mas o que a gente está falando é em média, tira como uma base média. E veículos já financiados também, em média 70%, mas óbvio que tem situações que vocês vão conseguir um desconto menor, outras um desconto bem maior. Tudo aqui é em média, tá? Mais vantagens, ó, diversidade de opções. Os leilões judiciais oferecem uma ampla variedade de veículos, porque, pessoal, tem muita gente no Brasil, tá? Vocês podem até fazer pesquisas aí na internet, 78% da população brasileira está endividada. Então, desses 78%, tem muitas pessoas que estão sendo executadas, tem processos judiciais de cobranças contra elas, tá? Os carros que já estão financiados, a pessoa não é relacionado a leilão judicial, mas a pessoa ela tem um carro já financiado, está com muita dificuldade financeira, precisa começar a organizar a vida dela financeira e faz a opção de vender o veículo e tem que vender rápido. Então, por óbvio, vai vender por um preço bem abaixo do que a pessoa já pagou, né? Por conta disso, amplia essa variedade de veículos. Ó. Carros seminovos com poucos anos de uso. Isso aqui tanto em leilão judicial como carros já financiados. Veículos de diferentes categorias, sedãs, SUVs, picapes, modelos específicos que podem ser difíceis de encontrar. Tá? Ó, e observação final aqui, carros já financiados. Muitas pessoas compram veículos e após, devido a problemas financeiros, necessitam fazer vendas urgentes. Então, nesse caso aqui, vocês, como compradores, saem na vantagem, né? A diversidade de opções, mais vantagens, transparência documental, isso aqui é extremamente importante. Em relação a leilão judicial, os veículos em leilões judiciais geralmente possuem documentação clara, porque é um processo legal, né? Totalmente com base na lei, que está tendo andamento no Tribunal de Justiça. Então, tem o histórico do veículo, a propriedade, os débitos e ônus existentes do veículo, que geralmente quando você faz a arrematação, esses débitos eles são excluídos, são zerados. A situação jurídica do bem fica extremamente clara porque tem laudos dentro do processo, justamente para gerar segurança, tanto para a pessoa que está cobrando esse devedor, que aqui você vai estar o leilão do veículo, né, em relação ao veículo que é de propriedade do devedor. Então, o credor desse devedor ele tem que ter segurança jurídica no processo. E você também interessado em arrematar esse veículo em leilão, óbvio que para te gerar o interesse você tem que ter segurança jurídica também. Justamente por isso que a documentação é bem clara do veículo. Tá? Agora, em relação a carros já financiados,
Aí você tem que tomar mais cuidado, óbvio, né? Tem que fazer uma checagem mais completa. Você tem que saber como você vai fazer a checagem para verificar essa documentação do veículo para te diminuir os riscos. Tá? Isso é um termo legal, se chama compliance. Você vai fazer o compliance do veículo e o compliance da pessoa que é proprietária do veículo, para checar a documentação dela e do veículo. Tá? Mas você sim tem essa possibilidade de analisar. Você vai conversar com o dono do veículo, a gente tem uma lista de documentos que você vai solicitar para ele, e isso lá dentro do nosso curso Versão Premium. A gente passa essa lista e te passa também como que você checa cada documento, para você verificar e te dar essa segurança jurídica, essa transparência em documentos, tá? Então você vai fazer uma checagem completa, tá? Mais vantagens, ó, segurança jurídica. Né? A compra em leilão judicial oferece maior segurança jurídica, porque é um processo dentro da justiça, né, supervisionado pelo Poder Judiciário. A carta de arrematação do bem tem força de escritura pública, então a documentação vai estar toda ok. Tá? Em relação a uma observação novamente, que eu estou falando aqui de carros já financiados, que a gente está verificando que tem muita gente que tem interesse em comprar carros já financiados com muitos descontos. Você tem que, é muito vantajoso, repetindo, mas você tem que analisar a documentação do veículo, tá? Para te trazer essa segurança. Isso a gente passa para você, a documentação do veículo e a documentação do próprio proprietário, para tirar todas as informações necessárias, tá? Mais vantagens. Isso daqui é em relação só a carros já financiados, tá? Porque em relação a, logo em sequência, a gente vai passar a informação de leilões de veículos, mas carros já financiados, você vai estar, a ideia é você negociar direto com o dono do veículo. Então, o veículo, dono está na posse do veículo e você pode combinar com ele, se encontrar pessoalmente, dar uma olhada no veículo, a fazer test drive no veículo, a checar as condições mecânicas do veículo, tirar laudo do veículo, tá? Vamos lá agora nas desvantagens. Então, isso aqui é interessante de carros já financiados. Tá? Desvantagens e riscos, tá? Em relação a leilões. Ó, o primeiro que a gente colocou aqui, que é a impossibilidade do test drive. Tá? Na maioria de leilões judiciais, não é possível realizar um test drive do veículo antes da arrematação. Então, a avaliação é baseada principalmente em fotos e descrições, tá? Você tem que ter um certo conhecimento para avaliar o estado visualmente do veículo. E lá na parte final aqui da aula, a gente vai estar te passando estratégias também em relação a essa avaliação do veículo de leilão judicial. O que dá para você fazer também, tá? Então, você tem que checar ó, esses riscos de problemas mecânicos não aparentes. Isso daqui você não vai conseguir ter a certeza também, né? Você vai fazer só essa avaliação e dentro da nossa estratégia que a gente já vai passar, você vai conseguir fazer uma avaliação superficial, mas tem esse risco. Então isso você tem que colocar na ponta aí do lápis, colocar na calculadora, na planilha, porque pode ser um risco que você tenha um custo adicional depois que você arrematar o veículo, tá? Mas óbvio, com um grande desconto, chegando num valor, qual que é a ideia? Até dentro da nossa parte do curso Premium, a gente passar uma planilha e você vai incluir todos os valores e deixar essa margem de segurança para se ocorrer problemas mecânicos no veículo, você mesmo gastando o valor para arrumar o veículo, você continuar no lucro, ele continuar com o valor abaixo do valor de mercado, bem abaixo, tá? Mais desvantagens, ó, prazos de transferência. Se você compra um veículo, compra e venda tradicional, provavelmente você vai pagar o valor de tabela dele, mas você já passa a documentação do veículo para o seu nome de forma praticamente imediata, tá? Aqui em leilões judiciais de veículos e compras de carros já financiados, a situação muda. Então é uma desvantagem. Por quê? Ó? O processo de transferência pode ser mais demorado em comparação com compras tradicionais. Então, num leilão judicial, a emissão de carta de arrematação de 15 a 30 dias, tá? Aí mais um tempo para você conseguir fazer a transferência do bem para o seu nome. Dá mais ou menos, em média, 60 dias, tá? E pode ser que tenham alguns procedimentos adicionais, mas leva esse tempo em média. Em relação a carros já financiados, o que ocorre? Você vai pagar um valor de entrada para o dono do veículo,
né? Vai fazer um contrato particular de compra e venda com todas as amarras legais para te dar segurança jurídica, tá? E você já vai estar em posse do veículo. Então você vai estar com veículos em mãos, digamos assim. Só que a transferência em si, ela só vai ocorrer após você quitar esse veículo junto ao banco. Que o objetivo aqui é o que a gente comentou. A pessoa ela está com dificuldade financeira, vai vender o veículo dela, você vai fazer uma negociação com ela, o seu benefício é que você vai adquirir um veículo com um valor bem abaixo do valor de mercado, e o benefício da pessoa é que ela vai conseguir ganhar pelo menos um pouquinho do valor, diminuir o prejuízo dela, e vai ter que ter uma condicional que você vai informar para a pessoa que você vai quitar esse veículo para retirar a dívida do nome dessa pessoa, né? E as restrições em relação a esse contrato do banco com ela, tá? E por conta disso, você vai ter que negociar com o banco. Isso lá na nossa parte do curso Prêmio, a gente informa as estratégias para você negociar com o banco, justamente para conseguir esse desconto. Mas a negociação é para você quitar o veículo, tá? Justamente por isso que vai ter um desconto bem grande, tá? Então essa transferência para o seu nome, ela só vai ocorrer após a quitação com o banco. Existem casos, em média, de negociação com o banco que demoram até 2 anos, até 24 meses. Então, nesse transcorrer, você vai ter um contrato, né, com homologado em cartório, você vai fazer o reconhecimento de firma, tudo ok, totalmente válido perante a lei, mas e você vai estar na posse do veículo, mas a documentação em si, nesse intervalo, não vai estar no seu nome. Tá? Você vai ter uma autorização, até via procuração pública, né? Autorização para ficar em posse desse veículo. Isso essas procurações, esses detalhes dos documentos que você precisa, tem em mãos esses documentos para justamente ficar totalmente regularizada essa negociação, a gente te passa lá dentro do curso. Tá? Mais desvantagens, necessidade de conhecimento específico. Então, numa compra e venda tradicional de um veículo, você vai checar, vai verificar o veículo. Se você gostar, você vai negociar o valor, pode até fazer uma checagem mecânica e já vai comprar. Então, você não precisa ter conhecimento técnico, né? Que aí já é uma desvantagem aqui em relação à compra de leilões judiciais e carros já financiados. Você tem que ter um certo conhecimento para diminuir os seus riscos. Você até pode fazer a compra, ir lá e participar de um leilão judicial de veículo, ou comprar um carro já financiado, simplesmente sem conhecimento nenhum. Mas só que seus riscos, né, aumentam consideravelmente. Então, você, na prática, pode perder muito dinheiro. Então, é melhor você investir nesse seu conhecimento específico prévio, e óbvio que você, mesmo com conhecimento específico, depois você tem que ter a experiência prática para realmente você efetivar o seu conhecimento teórico técnico com a experiência prática e ir diminuindo gradativamente os riscos que você tem na compra para conseguir esse desconto bem grande, tá? Ó, vamos lá. Ó. Participar de leilões ou comprar carros já financiados com segurança requer conhecimentos sobre procedimentos legais específicos, avaliação técnica de veículos, estratégias de lance e arrematação, análise planilhada de viabilidade financeira em relação ao carro já financiado. De leilão, você pode utilizar uma planilha também para ter noção dos valores, o limite máximo que você pode ofertar, né, para arrematar com essa margem de segurança. Tá? E a experiência prática que você vai ter que desenvolver no transcorrer das compras de carros já financiados e leilões de veículos. Tá? A falta desses conhecimentos pode resultar em decisões equivocadas. Tá? Você pode comprar um veículo que não valeria a pena, ou eventualmente até um veículo que valeria muito a pena, você achar que não vale e perder a oportunidade. Tá? Mais desvantagens. Custos adicionais. Em sequência, a gente já vai passar para as estratégias, tá, pessoal? Ó, custos adicionais. Além do valor da arrematação em relação ao leilão e o pagamento do valor para o dono, que você vai dar uma entrada lá para o dono do carro já financiado, é importante considerar custos como, no leilão, tem a comissão do leiloeiro, que é 5% em média do valor de arrematação. No leilão, provavelmente você não vai conseguir já sair dirigindo o veículo, então você vai ter que contratar um guincho aí para fazer transporte do veículo até a sua residência ou até o local que você vai guardar o veículo. Leilão e carro financiado, dos dois tópicos, as duas modalidades. Tem reparos necessários, normalmente, eventuais reparos necessários, né? Isso aqui você vai conseguir checar
de uma forma assim mais abrangente do carro já financiado, que você pode buscar um laudo cautelar prévio, você pode levar o carro para o mecânico para fazer uma avaliação completa do que precisa e não precisa. Até isso diminui o seu risco em relação a esses custos adicionais, que você já vai saber previamente. Tá? Agora, de leilão, você vai ter uma noção. Você não vai conseguir fazer essa avaliação completa. Você não pode tirar o veículo que está para ser leiloado judicialmente do pátio onde ele se encontra para levar no mecânico ou para fazer um laudo cautelar. Você não pode. Simplesmente vai fazer uma avaliação visual. Tá? Então, tem que considerar que tem esses eventuais custos com reparos. Tá? Do leilão de carro financiado tem as taxas de transferências e documentação, e o carro financiado tem o valor à verba que você vai ter que colocar aí na planilha para calcular o limite máximo de quitação do veículo para valer a pena. Então, lá na nossa parte premium do curso, a gente passa uma planilha para te dar uma margem de segurança também. Olha, eu posso negociar até esse valor aqui com o banco. Isso até é uma forma de vocês conversarem com o proprietário atual do veículo e ser uma estratégia de negociação, tá? Então vamos lá, ó, estratégias para minimizar riscos, formas de reduzir os riscos na compra. Primeiro, pesquisa detalhada, leilões. É super interessante você analisar o edital, que é a documentação lá com todos os detalhes informando como que vai ser realizado o leilão, tá? Checar as fotos do veículo, as informações disponíveis do veículo, tá? Em relação, isso aqui em leilões. Em relação a leilões e carros já financiados, pesquisar o histórico do veículo pelo chassi ou pela placa, dá para entrar no site. A maioria dos Detrans do Brasil, no site você consegue checar várias informações, você colocando o chassi ou a placa do veículo. Então vale a pena você fazer essa checagem. Alguns Detrans ainda está sendo necessário ir pessoalmente no Detran. Aí, caso o Detran do seu estado não tenha essa disponibilidade online, vale a pena você dar uma passada no Detran para fazer essa checagem, tá? Visita prévia, quando possível, tá? Alguns leilões permitem visita prévia aos bens, então vale a pena você aproveitar essa oportunidade de visitar lá o pátio onde o veículo se encontra e inspecionar o veículo pessoalmente, mesmo que a inspeção seja apenas visual, sem parte técnica em relação a que você não consegue tirar o veículo do pátio, né? Mas vale a pena. E tem uma outra observação também para levar um mecânico de confiança, já passo para vocês. Carros financiados, ó, fazer vistoria cautelar completa, vale muito a pena. Avaliar pessoalmente as condições do veículo e levar para análise por mecânico de sua confiança. Então, o benefício de você comprar um carro financiado, já financiado, isso aqui é praticamente igual você estar fazendo uma compra numa modalidade tradicional de compra e venda, que o veículo está à sua disposição para você retirar essa vistoria cautelar, levar para o seu mecânico. Isso é interessante. Tá? Mais estratégias. Ó. Consulta a especialista em relação a leilão. Então, se por um lado, de carros já financiados, você pode levar o veículo para fazer uma vistoria cautelar e levar no mecânico da sua confiança, no leilão, por mais que você não pode retirar o veículo do pátio, mas você pode combinar com o seu mecânico de confiança para ele visitar lá no pátio e visitar o veículo com você. Então você vai fazer uma análise visual do veículo e por mais que esse especialista, esse mecânico, ele não vai conseguir fazer uma análise aprofundada técnica, mas ele visualizando o veículo pode ser que ele te passe informações importantes, suposições técnicas do que pode ser feito, do que está bom. Tá? E se eventualmente não for possível visitar o veículo no pátio, você vai enviar as fotos, porque no edital, todas as informações onde constam do veículo tem as fotos do veículo também. E daí você encaminha para esse mecânico e ele vai checar por fotos e vai te dar algumas informações. É importante e te auxilia de certa forma, tá? Cálculo de custos totais. Ó, calcule todos os custos envolvidos, não apenas o valor do lance em relação à aquisição por leilão de veículo ou em relação ao pagamento de entrada para o dono. Então você tem que incluir isso na planilha que a gente passa lá no nosso curso na área premium. Tem as planilhas, né, para você incluir comissão de leiloeiro, transportes, possíveis reparos, a documentação em relação a carro já financiado, uma aquitação com o banco. Então vocês vão verificar o valor que está no contrato atual de financiamento, o valor que já foi pago,
um possível valor de quitação dentro dos moldes que o veículo seria quitado após a finalização do financiamento mesmo, mas outra situação com o desconto que o banco, na hora que você estiver negociando com o banco, ele pode te dar um desconto muito grande para quitação à vista. Então, tudo isso vai ser planilhado, tá? Ó, mais estratégias. Definição do valor máximo. Do leilão, estabeleça um valor máximo para o lance, com base nas pesquisas de mercado, com base nos custos adicionais, com base nessas informações planilhadas para você ficar bem organizado e para você não se empolgar e querer dar lance acima, que vai aumentar o seu risco, tá? Carro financiado, novamente, estabeleça um valor máximo para pagamento ao dono do carro. E essa aqui é a parte principal, tá? Que você tem que informar para o dono, você vai estar com sua planilha, vai informar para o dono a situação atual, fala, olha, o veículo está dessa forma, você precisa vender urgente por questão das suas condições financeiras, eu ainda vou ter que negociar com o banco, lá provavelmente eu vou ter gastos adicionais disso. Então, o que eu posso oferecer para você é esse valor. Então, você não se empolgue, porque vão ter inúmeras oportunidades para você. Tá? Você vai fazer toda essa análise criteriosa e vai informar para o dono do veículo, ó, o que eu posso te pagar é isso, eu vou estar te auxiliando a tirar essa dívida do seu nome, tá? Isso aqui vai estar no nosso contrato, mas por outro lado, eu também tenho riscos de comprar esse veículo, eu não posso ultrapassar esse valor, vamos fechar negócio? Então é isso, tá? Você vai fazer pesquisa de mercado, estimativas de custos adicionais e o valor de quitação do veículo que vai estar na planilha, tá? Você não ultrapasse esses limites que você incluir, tanto em leilão de veículo como de veículo já financiado, por simples empolgação. Oportunidade você vai ter. Tá? Aí você se empolga, paga um valor acima, depois você pode ter prejuízo. Diversifique participações e negociações. Participe de vários leilões simultaneamente ou negocie com vários donos de carros ao mesmo tempo, carros já financiados, para aumentar as suas chances de encontrar boas oportunidades. Tá, pessoal? Então, o vídeo era a respeito disso. Na próxima aula, a gente vai falar dos principais tipos de leilões judiciais de veículos, onde vocês conhecerão as diferentes modalidades de leilões e suas características específicas. Então, fique aqui conosco, pessoal. Está na versão gratuita, assistindo só esse primeiro módulo do curso, está assistindo nosso YouTube, dá o link aqui, ou dá o like nesse vídeo, faz seus comentários, tire suas dúvidas que a gente vai respondendo. Comece a seguir o nosso canal, né? Compartilhe com outras pessoas que têm interesse nesse conteúdo também. Entre no nosso site, que tem a parte do blog, com diversas informações a respeito de veículos, para quem gosta de veículos, de diversos tipos de conteúdos, todos relacionados a veículo. Tá? E vocês que querem um conhecimento mais aprofundado, tá? Para ter mais segurança ainda e diminuir ainda mais os riscos, porque oportunidades são excelentes em leilões judiciais de veículos e compra de carros já financiados. Mas a ideia sempre é você ampliar ao máximo o seu conhecimento para diminuir os seus riscos e ter um proveito de acordo com os seus interesses. Tá joia? Um abraço, até as próximas aulas. Fiquem aqui conosco.